Olha, eu me encantei pelas toucas do Thiago Rezende. Olha que show! Olha aqui, o porquinho, né? Um amigurumi aqui. Aí tem a toquinha e até o narizinho. Pra criança, isso é uma brincadeira deliciosa, tá certo? Opa, quase que eu passo na frente do porquinho. Mas tá aí, olha, que peça legal e divertida. E a intenção é essa mesma, é fazer com que as pessoas se divirtam. E legal no inverno, né, Thiago? Sim. É que fica quentinho. Tava uma delícia essa toquinha aqui na hora que eu comecei o programa. Quentinha, gostosa. Sim. E é difícil fazer? Não, é facinho. E é o que você falou mesmo, é legal porque ela fica irreverente, mas tem essa função de aquecer mesmo. Então, tem orelha, mas não é só para criança, não, é para adultos e crianças. Bom, aquela que serviu para mim é para adulto, tamanho de adulto. Esse tamanho que eu fiz pensando na minha cabeça. Então, em casa, depois no passo a passo, eu explico como aumentar ou diminuir. Então, a pessoa vai fazer, se ficar muito apertado, ela tem que fazer uma outra contagem para fazer um pouquinho mais larga. Ok. Eu usei esse fio filate, que ele é super macio e ele tem um pouquinho de lã. Então, para o inverno é ideal, né? Ele esquenta um pouquinho. Já que você falou do fio filate, eu vou até mostrar aqui, olha, o fio filate é da Cisne. Nós temos na vitrine do artesanato, eu falo nós temos, mas na vitrine do artesanato você encontra os fios da Cisne. Filate é um deles, então basta você entrar na página, né, na loja virtual da vitrine, então vitrinedoartesanato.com.br, ou ligar 0800 380 2000, ou então você ligar, você que é da Grande São Paulo, 3382 2000. Isso. Esse fio dá pra gente usar uma agulha de 4 a 5, então eu vou usar uma 4,5, porque aí a gente consegue também deixar o ponto um pouquinho mais frouxo para ficar mais macia ainda, né? Para ficar mais flexível. A gente começa fazendo um círculo mágico, que é esse comecinho aqui de cima, que é o mesmo início que a gente faz em todos os amigurumis. Então, deixa eu virar pouquinho aqui para ver aqui, ó. Eu faço uma argolinha. É esse aqui, né? Isso, a gente começa de cima para baixo. Então, é como se a gente fosse fazer aquele primeiro nó do crochê, que é o básico do crochê, só que a gente vai fazer uma parte diferente. Então, faz esse ezinho, né, esse círculo. Eu pego a agulha, passo por dentro do círculo, puxo o fio lá de trás, passo por dentro do círculo e dou uma travada fazendo uma correntinha. Então, a gente tem um círculo com uma correntinha. Dentro desse círculo, a primeira carreira, a gente vai fazer 10 pontos altos. Então, eu vou subir mais 2 correntinhas, porque eu já vou considerar como o meu primeiro ponto alto. Então, dentro do círculo, eu vou colocar mais 9 pontos altos. Então, 1, 2, 3... Fica fácil de trabalhar quando é o círculo mágico, né? 4 fica, e o acabamento ele sempre fica muito melhor, né? Tem aquela outra forma de fazer tubular e depois costurar, mas assim o acabamento fica melhor. Então aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 11, 15, 9, 16, essa 7, hora 8. essa hora não dá para assistir novela, porque tem que contar, então tem que ficar super atento, né? Tem que ficar concentrado. Então a gente tem 10 pontos, contando com as 3 correntinhas como um dos pontos. E aí o legal do círculo mágico é exatamente por isso. A gente vem, pega essa ponta e puxa. E aí a gente tem esse começo, vem aqui nessa, conta 4 correntinhas, e dá um ponto baixíssimo para fechar o nosso círculo. A cada carreira é legal dar uma puxada, porque senão ele vai ficando tubular. Então, só dá uma ajustada com a mão. A segunda carreira, então a gente sobe 3 correntinhas. A gente vai colocar 2 pontos altos dentro de cada ponto de baixo. Então, eu coloquei 1, 2... Você já está abrindo. Já está abrindo, já está aumentando. Fazendo aumento. Que é o mesmo aumento que a gente usa para tapete, para vários trabalhos circulares. Então, 2 em cada. Se eu tinha 10 pontos altos aqui na primeira carreira, na segunda eu vou ficar com 20, que é o dobro. A gente vai colocar 2 pontos em cada
em cada ponto de baixo. Então 2 até você ficar com 20. Esse tamanho de touca, eu fiz até 70, então o que eu te falei do tamanho, 70 eu acho que é uma touca mais para adulto mesmo. Se você for fazer para criança, você vai fazendo esse aumento até chegar a 50 pontos, que eu acho que é um tamanho legal para criança 3 até uns 5 anos, é um tamanho que dá para usar. Então, vou fazer só mais uma carreira, depois eu trouxe uma parte adiantada, mas só para explicar como que é esse aumento, porque essa segunda carreira são 2 pontos em cada, e a próxima muda um pouquinho. Então, você faz crochê e desenho geométrico, matemática, tudo no mesmo trabalho. Porque tem essas contas, né? O crochê, para fazer o amigurumi, ele é super matemático. Porque tem os aumentos, as diminuições para fazer focinho, fazer cabeça, né? Exato, né? Cada parte tem um formato diferente, né? E aí aumenta, diminui, tem que é matemático mesmo, não tem como. Mas para fazer a touca, que nós estamos aprendendo hoje aqui com o Thiago Rezende, é simples, é um bom começo, né? Então, cheguei aqui no último ponto, aquelas 3 correntinhas do começo, eu fiz mais um, porque a gente vai considerar, então, os 2 pontos dentro do mesmo, a correntinha 1 e eu fiz mais um aqui. Fecho com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para fazer a terceira carreira, então é o que eu falei de ter que puxar para você ir ajustando. A próxima carreira, que é a terceira, a gente faria 1 ponto e 2 pontos no próximo de baixo. 1, 2, 1, 2, até o final. A gente teria 30 pontos. E assim até chegar aos 70. Então, quando tiver na carreira que é 1, 2, 3, 4 pontos seguidos, um ponto só na sequência, e a gente coloca 2 no quinto ponto de baixo, a gente tem esse tamanho que tem 70 pontos altos. Aí tem 70. 70, isso. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, e aí eu fiz mais 5 carreiras em ponto alto, mas aí fazendo um ponto em cada... Um por um. Porque aí a gente começa a fazer essa parte que vai abaixando. Uhum. Então, primeiro tem o topo da cabeça, depois vai abaixando. Então, chegou a 70 pontos, você faz 5 carreiras retas. Então, no final, você tem 70 pontos também. Para fazer essa parte, que é a parte que vai esquentar a orelha, como que a gente faz? A parte de trás, a gente vai deixar com 20 pontos. Então, subo uma correntinha aqui. O legal é que eu faço essas toucas com um fio só, sem emenda. Então, a gente tem só uma ponta aqui e depois essa ponta do final que vai arrematar. Então, ele fica com um acabamento bacana. Sobe uma correntinha. A gente vai fazer 10, são 20, então a gente vai fazer 10 para esse lado e depois 10 para o outro. Então aqui a gente vai fazer em ponto baixo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Aí a gente vai fazer essa parte da orelha, a gente vai voltar fazendo em ponto alto. Então, eu dou uma laçada, né? Isso, que é essa parte lateral. Eu dou uma laçada e vou fazer 12 pontos altos agora na sequência. Então, 2... É para tampar a nossa orelha esse aqui, Exato, né? Exatamente. Porque a orelha do bichinho tá aqui, ó. Isso vem depois. Vem depois. Primeiro é essa parte aqui. Exato. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que destreza! Depois de um tempo a gente acaba pegando um pouco de agilidade. Já faz quanto tempo que você faz crochê? Há mais de 3 anos, uns 3 anos e meio, mais ou menos. E a curiosidade surgiu assim? Então, eu aprendi
numa exposição que eu trabalhei, eu já era artista plástico, e aí aprendi o crochê, eu pensei que fosse durar um pouquinho, depois eu fosse enjoar, né, de fazer, mas já tem 3 anos. E aí hoje é a única coisa que eu faço, é a minha atividade principal. Então, ó, a gente tem 12 pontos altos, a gente vai voltar fazendo 11 pontos. Então a gente depois fez os 12 pontos, a gente volta fazendo 11, depois faz, que a gente vai trabalhar em zigue-zague nessa parte lateral. Então aqui a gente fez 10 pontos baixos, 12 pontos altos, voltou, fez 11 pontos, virou o trabalho, fez 10 pontos, e aí tem uma coisa que a gente vai descer essa lateral aqui em ponto baixo. Porque a gente vai dar uma volta completa, então depois a gente faz 26 pontos baixos aqui, que é essa parte da frente. Sim. Aí faz o outro lado, isso. Aí faz 12, volta, faz 11, volta, faz 10. A gente desce de novo aqui em ponto baixo, por essa lateral. E aí depois a gente faz os outros 10 para dar aqueles 20 da contagem que eu falei no começo, em ponto baixo. E será que dá tempo de mostrar a orelhinha como você fez? A orelha é super simples, eu já trouxe pronta. A receita para essa orelha de raposa, que é grande, são 14 pontos aqui então você coloca 15 correntinhas, faz 14 pontos baixos, 3 vezes, então a gente tem essa base aqui, 14 pontos 3 vezes, aí depois você vai fazer uma carreira, aí a gente vai trabalhar indo e voltando, né, virando o trabalho para fazer esse formato triangular. Então a gente tem 14 3 vezes, depois 12 pontos, 10 pontos, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Aí a gente tem esse triângulo. A gente faz 4 bases dessas, 4 triângulos desses aqui. A gente... Aí junta? Isso, a gente sobrepõe 2 e 2 e costura. E foi o que você fez naquela que já está prontinha? Essa que está pronta. Tá certo. E aí a gente tem... É legal até deixar um fio grande em uma das partes, porque a gente já vai usar depois para costurar. Para costurar aqui nessa base. Ah, mas que olha, eu curti. Essa aqui é a da raposa, a raposa marrom. Tá aqui a raposa laranja e... Eu não sou muito boa nisso. Obrigado. Tiago, valeu, muito obrigada. Gostei da diversão, curti. Olha, orelha quentinha com essa dica do Tiago Rezende. Tem outras toucas por aí, divirta-se olhando cada uma delas. E até o próximo Arte Brasil. Um beijo pra Silvia Guiral, que ainda tá aqui no estúdio com a gente. Beijo pra Silvia e beijo pra você de casa.